cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre o sincretismo religioso e da Umbanda, que este ano completou 102 anos. Vale destacar também que é a única manifestação genuinamente brasileira e, portanto, direta ou indiretamente, está inserida na cultura, nos costumes e na maneira de ser do brasileiro. É importante lembrar que falar de Brasil é falar de sincretismo religioso. A Umbanda tem em sua matriz formadora todas as etnias, classes sociais e cultura que deram origem ao povo de uma construção coletiva. Portanto, não foi revelada, codificada e não possui mártires. Também não produziu um livro sagrado. Seu caráter inclusivo traz uma variedade de visões e formas de vivenciar o sagrado. Esta vivência se faz por meio da mediunidade e do sacerdócio, dois fundamentos essenciais para o movimento umbandista. E a Umbanda se mantém pela tradição da oralidade percebida no ritual litúrgico em cada templo ou em cada terreiro. E para falar sobre a Umbanda e o sincretismo religioso, o nosso convidado é o diretor de teatro e pai de santo, Pepe Cedrez, que desde 2001 está à frente da Casa de Caridade Baiano Zé Pilintra e Caboclo Tupinambá, fundada em 1984. Mas antes de começar a nossa conversa, vamos acompanhar umas imagens e depoimentos sobre a Umbanda em Blumenau. As cenas são do documentário Cultura Negra, Identidade e Diferença em Blumenau, produzido pelos professores de História da FURB, Ricardo Machado e Carla Fernanda, e pela estudante Beli Lessa. Bom, popularmente as sessões de Umbanda são chamadas de gira até por isso, porque está girando essa força da roda, da corrente que se forma, se vem e todos estão próximos de alguma forma no círculo. É o que a gente procura seguir. Claro que na maioria das vezes os filhos estão em roda e nem tem exatamente essa consciência. Claro que você pode encontrar outras respostas distintas também de outros umbandistas, mas sempre você não vai ver uma gira de Umbanda que não rode. Tudo roda. A saia roda e roda, tem esse princípio, tem essa ideia de força, de evolução, de giro. Vamos dizer, nossa gira era feita num quarto de uso nosso, que era só feita pra gente mesmo. A minha irmã fundadora, mais 3, então um amigo que precisasse, nossa casa começou assim, um amigo que precisasse, que sabia, isso passou 10 anos, quase 10 anos, quando fizemos a festa do seu Zé aí, que foi uma festa grande, que veio várias pessoas, mas vinha, se a gente fosse nominar todas as pessoas que já foram atendidas por um dos guias do nosso terreiro em Blumenau, vocês iam ficar admirados de quantas pessoas já vieram aqui. Mas se tu perguntar, nunca vi. Porque não tinha. Eu me emociono de ver essa construção, de ver o terreiro como ele é hoje em dia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, minha Mãe Santíssima, por todos os séculos dos séculos, amados infinitos, que assim seja.
Vamos começar nossa conversa lembrando que passados 102 anos do surgimento da Umbanda no Brasil, o preconceito e a intolerância continuam. Ao que se deve tudo isso, vamos perguntar aqui para o Pepe Cedrez, que é pai de santo, né, que é um umbandista há quanto tempo, Pepe? Desde os meus 7 anos de idade, foi quando minha família iniciou na Umbanda. Minha família vem de uma tradição católica, na verdade. Somos de Blumenau, fomos morar em São Paulo. O pai vendeu a casa, tentar a vida na cidade grande. E acabou que o meu pai veio a falecer em São Paulo. Minha mãe, muito perdida, muito desencontrada, encontrou conforto, foi na Umbanda mesmo. Vizinhos eram umbandistas, levaram para o terreiro, que é a matriz da nossa casa. É o terreiro que a gente continua sendo a nossa referência, é meu pai de santo. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo, em 1977. 1977. Isso. E depois voltamos para Blumenau, onde minha irmã liderou o movimento para fundar o nosso terreiro em 84. Aliás, o depoimento que a gente tem inicialmente ali nos depoimentos, que está aqui que é um documentário produzido, inclusive, aqui na Universidade Regional aqui de Blumenau, pelos professores do curso de História. E um dos depoimentos aqui é da irmã do Pepe, da Gláucia, né? Que ela apresenta. Que assim como eu, iniciou na mesma época e até hoje nos acompanha. Mas você perguntava sobre o preconceito, sobre a discriminação que ainda há, que ainda persiste. É claro que há alguns fatores que levam a isso. Por um lado, os próprios umbandistas, talvez provavelmente por terem sido tão reprimidos durante tanto tempo, toda a manifestação que não era branca, toda a manifestação da cultura negra foi sempre muito reprimida, né? Isso nós acompanhamos nas várias vertentes da cultura afro-brasileira, e com a Umbanda não foi diferente. Então, com toda religião que envolve o sagrado, mas mais no âmbito do mágico, nós preferimos chamar assim, acaba sofrendo muito preconceito, visto como coisa ruim, como magia negra. E a magia nunca é vista como uma possibilidade de se fazer o bem, de prestar a caridade, que é que os terreiros de Umbanda fazem, as casas de candomblé. Então, por serem tão reprimidos, acabaram fechando-se muito também, né? O próprio termo terreiro vem em função de cultuar nos fundos da casa, no terreiro da casa. Um lugar mais escondido, um lugar nem tão público assim, os familiares é que frequentavam. Então, como tudo que é escondido gera também, gera muito preconceito, né? O desconhecido é primeiro rejeitado. Aliás, o desconhecido, as pessoas temem o desconhecido. Temem o desconhecido, lógico. Então, tem esses dois fatores que são muito fortes, né? Se por um lado, os próprios umbandistas, candomblecistas também, na mesma situação, se esconderam muito, se fecharam muito, também em função de uma repressão muito forte, né? Como fechavam terreiros na Bahia, fechavam terreiros por São Paulo, Rio de Janeiro. Então, se fechavam na força bruta, né? Na violência. Na violência, né? Exatamente. Muitos pais de santos. A polícia entrava prendendo, levando entidade manifestada, presa, quebrando altares. Então, a violência contra a nossa religião foi sempre muito grande. Então, quando nós voltamos de São Paulo para Blumenau, anos 80, era um momento de não se falar ainda em Umbanda. Se alguém descobrisse no trabalho, minhas irmãs perdiam o emprego. Então, era aos poucos, mas aí a vizinhança começa a saber, começa a frequentar. Na verdade, há uma certa hipocrisia, assim, né? As pessoas todas vão à benzedeira, e a benzedeira talvez receba um preto velho também, mas tudo bem, ainda não é macumba, né? Que é o termo pejorativo que se usa para designar qualquer trabalho visto como bruxaria, como coisa negativa, como trabalhos para o mal, né? Malefícios. Mas, na verdade, essas pessoas já muitas vezes têm contato, se declaram católicos e têm contato com manifestações de entidades, com incorporação, mas passa hipocritamente pelo benzimento. Aliás, essa coisa do sincretismo religioso no Brasil, misturar essas misturas, né, do catolicismo, da Umbanda, do candomblé. A Mãe Menininha, que é uma das grandes referências, né, que nós temos,
eu tenho um depoimento que ela, né, o repórter perguntava para ela, qual a sua religião, mãe menininha? E ela dizia, eu sou católica. Sim, foi no censo do IBGE de 1980. Inclusive gerou uma reação muito forte dos pais de santo, mães de santo, dizendo não é momento. Por um lado, acaba que passa pela ingenuidade dela de ter uma relação muito forte com as igrejas católicas também. Na Bahia, me parece que ainda é muito sincrético, mesmo o candomblé, que é mais africano, ainda é muito sincrético, as pessoas vão à missa, fazem santo, mas tem que ir lá tomar a bênção do padre. E acho que um pouco ingênuo, mas acabou gerando uma boa discussão, uma polêmica, onde os pais de santo, mães de santo, resolveram discutir, não, peraí, nós somos uma religião e nós temos que nos assumir enquanto sacerdotes dessa religião. Uma menininha é uma Ialorixá, a mais famosa do Brasil. E ela se declarou católica apostólica romana. Eu mesmo, como era iniciante na religião, e muito jovem também, fiquei com um certo pé atrás com ela, porque eu já queria que se assumisse. Desde então, eu digo que se o maior ícone da nossa religião não assume, então nós temos ainda mais dificuldade, né? Essa necessidade de mostrar a nossa cara, Mas, por contrapartida, tiveram outras figuras muito fortes, muito resistentes, né? Como a tia Ciata, que era uma tia de samba, claro, que tinha um e terreiro. sem dizer com isso, Carlos, sem dizer que Mãe Menina não fosse forte e muito presente. Claro. E como as Ialorixás em Salvador recebiam os presidentes da República, como Mãe Senhora, que tem uma foto famosa com Getúlio Vargas. Então, essa penetração dos políticos, de artistas também no meio do candomblé e da Umbanda, principalmente início dos anos 80, era muito grande, muito forte. Bom, para falar em celebridades, Fábio Júnior era médium da casa do meu pai de santo, por pouco tempo. Por pouco tempo foi médium, porque logo ele estourou nas paradas do sucesso e aí não tinha mais como frequentar a religião. Pepe, qual a diferença que existe entre Umbanda e Candomblé? Só para o pessoal que está nos acompanhando. Sim, existe muita diferença, são duas religiões distintas. Existe muito em comum também, mas o Candomblé é uma religião afro-brasileira que cultua, e aí suas vertentes, que nós chamamos nações, né, de acordo com a origem na África, cultua orixás, voduns ou inquices, que são divindades do panteão africano. E bem diferente da Umbanda, que cultua também orixás de uma outra maneira, louva os orixás, mas que está muito mais aproximada, talvez, do catolicismo e principalmente do kardecismo, né? Que acredita em reencarnação, que tenha a incorporação dos espíritos, a comunicação direta com os espíritos que se manifestam nos médiuns, e muita influência também, claro, também dos nossos índios brasileiros. Então, o candomblé trata de uma forma, trata de orixás. Orixás é mais conhecido, você fala voduns, inquices, fica mais complicado para o espectador, mas trata de orixás somente, o rito é bem diferente, cantado todo em dialeto africano. Não são sessões de consulta direta, né, são mais festividades, pelo menos a sessão pública, né, e tem toda a sua parte interna, também todo o seu ritual. Já na Umbanda, a Umbanda é talvez mais popular, mais próxima do povo brasileiro também, porque ela é muito misturada, tão miscigenada quanto o nosso povo é. Né? Eu queria falar uma outra coisa, Carlos. Você falou do sincretismo agora há pouco, e um dado interessante, que como surge o sincretismo na Umbanda e no Candomblé também, né? Os negros escravos aqui no Brasil eram impedidos de cultuar suas divindades, seus orixás. Eles, africanos, cultuavam orixás. Então, não se podia na senzala cultuar orixás, era proibido. Eles tinham seus altares, os altares dos orixás são todos juntos ao chão, a relação com a total. Então, criaram um altar, uma mesa com toalha, escondendo esses elementos, esses símbolos de seus orixás. E então, sobre a mesa, com toalha rendada, expunham Nossa Senhora, Jesus Cristo, São Jorge. E aí acontece que, se o feitor visse eles batendo cabeça, achava uma coisa muito estranha, mas eles estão reverenciando Santa Bárbara, tudo bem. Isso pode, né? Então pode, é esquisito o jeito deles, tá bom? Mas eles estão cultuando Santa Bárbara ou São Jorge. Acontece que, por outro lado, os negros também passaram
a ver a relação entre suas divindades e esses santos. Opa, o santo guerreiro que matou o dragão, ele é muito parecido com a história do nosso Ogum, deus da guerra. E então começa a associar. E depois passou para sempre para a nossa história, e as pessoas olham para a imagem de São Jorge e dizem, salve meu pai Ogum. Essa tá na relação música, inclusive, é né? muito forte, não há como negar, né? Tá na música, inclusive na música popular brasileira. Bem, vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta aqui para falar mais um pouco aí sobre Umbanda e sincretismo religioso. É rapidinho.